15 de outubro de 2009. A Assembleia da República está de volta, agora com uma nova fórmula. Deputados mais frescos, mais eficazes e com um aroma muito agradável à alfazema. O primeiro-ministro fez 4 convites e levou 4 negas. José Sócrates conquistou o grande slam das tampas. O nosso convidado de hoje é Francisco Moita Flores, o homem que o eleitorado do PSD premiou nas autárquicas por não ter votado em Manuela Ferreira Leite nas legislativas. Notícias, comentários, um genérico com coisas a andar à roda. Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Gato Fedorento esmiuça os sufrágios no dia em que a nova Assembleia da República iniciou a sua atividade. Foi o primeiro dia de trabalho para os deputados da nova legislatura. É um novo começo para o nosso país, um novo fôlego para a democracia. Vamos levar este país para a frente. Os deputados estão motivados e começaram a trabalhar hoje. Amanhã é sexta-feira e depois é fim de semana. Bom dia para começar. Para a semana logo se vê. Mas por agora, um deputado, João de Deus Pinheiro, destacou-se pelo seu entusiasmo. É sempre bom estar na casa da democracia. É isso mesmo. É sempre bom estar na casa da democracia. Uma casa onde toda a gente se sente bem e na qual apetece estar durante muito tempo a honrar o voto de confiança para os próximos 4 anos, que foi expresso nas urnas pelo povo português. Isto entusiasma-me sempre. Emociona-me sempre isto. Ainda bem que há pessoas como João de Deus Pinheiro que levam a sério esta nobre missão. Eu pedi a renúncia ao mandato. Meia hora, depois de ter entrado na Assembleia, meia hora, não sei se já disse, João de Deus Pinheiro pediu a renúncia ao mandato. A Casa da Democracia é também uma casa de pouca permanência. Se tivesse espelhos no teto, a Casa da Democracia podia ser o melhor motel de beira de estrada que este país já conheceu. Em defesa de Deus Pinheiro, é preciso dizer que, realmente, bem espremidinho, o trabalho que alguns deputados fazem em 4 anos fazia-se em meia hora. No fundo, até é simpático da parte dele ter aparecido. Foi só dar um beijinho. Como quando a gente vai ao aniversário de um amigo e diz: epá, eu não quis deixar de vir cá dar um abraço, tenho outro jantar, isto da 11ª legislatura vai ser de certeza muito giro, epá, mas eu já tinha coisas combinadas e não dá mesmo. Agora, qual seria o jantar que João de Deus Pinheiro já tinha combinado? Razões pessoais ou razões de saúde? Bom, são razões pessoais que eu não quero entrar em pormenores. Só dizer que não tenho nenhum cancro, que eu saiba, mas que é preciso um tempo de repouso e de anti-stress. Não tenho nenhum cancro. O cancro é sempre tão engraçado. Eu não posso falar de cancro sem começar a rir. Portanto, tenho mesmo de ir embora porque não tenho nenhum cancro. O que eu preciso é de repouso. Resumindo, não pode ir para a Assembleia da República porque precisa de repouso. Deus Pinheiro não deve apanhar o canal Parlamento. Há quem consiga repousar muito e bem na Assembleia da República. Em Portugal, há ovelhas que adormecem a contar deputados. Há médicos que dizem: olha, o senhor precisa de descanso, ou 3 meses de repouso absoluto em casa, ou 1 mês e meio a trabalhar na Assembleia da República. Escolha. O Parlamento há 10 anos tinha péssimas condições de trabalho para os deputados. Presumo que agora são melhores. Mas ainda é um Parlamento muito vítima de uma espécie de pressão demagógica e populista. Bom, ainda bem que apareceu o Dr. Pacheco Pereira. Eu já estava a fazer esta pressão demagógica e populista sobre o Parlamento, insinuando que certos deputados não fazem nada. O costume, não é? Aquela ideia mais que batida, segundo a qual certos deputados não querem trabalhar. Um Parlamento que não oferece aos deputados que queiram trabalhar as condições de trabalho. Espera aí, aos deputados que queiram trabalhar? Mas há uns que não querem. Eu, neste momento, estou chocado com esta pressão demagógica e populista que o Dr. Pacheco Pereira acaba de fazer sobre a Assembleia. Isto é incrível. O Parlamento não oferece condições de trabalho aos deputados que querem trabalhar. Mas se calhar oferece condições de trabalho aos que não querem trabalhar. É trocarem. Fica resolvido.
Aliás, os problemas do Parlamento são todos fáceis de resolver. Há ainda um dado novo, que é um adquirido para esta legislatura e que é inultrapassável e único na democracia portuguesa, que é a consequência da aprovação da Lei da Paridade, que faz com que o rosto da democracia portuguesa tenha uma dimensão feminina que de outra forma não alcançaria. Ora, aí está. Havia um problema de paridade, muito menos mulheres do que homens no Parlamento, mas a aprovação da Lei da Paridade para esta legislatura permitiu que, em relação à legislatura anterior, esta Assembleia tenha menos uma mulher. Cá está a notícia da agência Lusa, que comprova isto que eu acabei de dizer. Posso dizer-vos que, ainda por cima, quem escreveu esta notícia foi um homem. Não só há menos mulheres na Assembleia, como não há mulheres no jornalismo para registar que há cada vez menos mulheres na Assembleia. Como sabem, este programa respeita a paridade, na medida em que é escrito por 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Eu sou ambos os homens. Uma nota. No fundo é mais do que isso. Há um homem e as 3 meninas que escrevem. Francisco Assis é o novo líder da bancada parlamentar do PS e, demonstrando que o clima que se vive já é diferente, deu conselhos amigos aos outros partidos. Vai ser um mandato interessante, eu acho que vai ser um mandato interessante. O Parlamento recuperou importância e centralidade na vida política portuguesa. Eu já fui líder parlamentar em 2 momentos em que não dispunhamos de maioria absoluta no Parlamento. Isto obriga à negociação parlamentar, isto obriga a que nenhum partido político se feche na arrogância e se feche no seu próprio dogmatismo. É isso mesmo. Nenhum partido deve fechar-se na arrogância. Sério, acreditem. Nós aqui no PS tentámos isso nos últimos 4 anos e tramámos-nos a sério. Cuidado com isso da arrogância, a sério. Para nos dar conta das principais novidades desta legislatura, está em direto da Assembleia Miguel Góis, o excelso motejador. Miguel, como é que correram estas primeiras 24 horas da nova Assembleia? O primeiro dia de trabalhos não foi muito auspicioso, Ricardo. Ainda há alguns problemas de organização que têm de ser resolvidos. Por exemplo, tu sabes onde é que foram sentados alguns deputados do PSD, Ricardo? Não, onde? Ao lado de outros deputados do PSD. Isto não vai dar bom resultado. Bom, mas a nota positiva do dia vai para o esforço que a presidência de Jaime Gama fez para modernizar o Parlamento. Por exemplo, nesta legislatura, todos os deputados do PS já vão ter, a partir dos seus portáteis, acesso ao computador pessoal de Cavaco Silva. Isso está garantido. Aliás, Jaime Gama foi o homem do dia aqui na Assembleia. Foi notável a forma como ele, no primeiro dia, já sabia os nomes de todos os deputados. O que não é nada fácil, visto que hoje havia cerca de 75% de caras novas. 75 acho que não, Miguel. Nesta legislatura só há 50% de caras novas. 50 só. Eu sei, mas Jaime Gama teve que decorar também os nomes daqueles deputados da legislatura anterior que nunca chegaram a pôr cá os pés. Sim, mas tirando isso, Miguel, qual foi o ambiente que se viveu aí hoje? Não foi muito diferente de um primeiro dia de aulas, Ricardo. Os betinhos todos para o lado direito, os dreads todos para o lado esquerdo, a Maria José Nogueira Pinto andava meio perdida porque mudou de turma e ainda não conhece os novos colegas, e os deputados do PS, que na legislatura anterior se portavam como aqueles miúdos que fazem bullying aos mais pequeninos, agora percebem que os pequeninos cresceram e estão muito mais simpáticos com eles. No fundo, todos eles tentam perceber com que aliados podem contar para ultrapassar o campo minado que é uma... Oh, Miguel, desculpa interromper-te, mas tenho a sensação que passaste das metáforas escolares para uma metáfora militar. Tens razão, Ricardo. Peço desculpa, é uma falha da minha parte. O meu professor de Técnicas Jornalísticas 2 costumava chamar-me a atenção para isso. Vale a pena voltar às metáforas escolares? Tenho aqui umas sobre praxe. Acho que não, Miguel. Obrigado, deixa estar. Nesse caso é tudo daqui, Ricardo. Não... Sim, obrigado, Miguel. Aliás, eu pedia-te não me gastes mais metáforas, porque vamos agora precisar de outra para encher chouriços até ao intervalo. Esta é a 11ª legislatura. Que melhor pretexto para um naco de humorismo que pega naqueles filmes de terror que têm várias sequelas, Pesadelo em Elm Street 5, Halloween 9, Sexta-feira 13, e os compara, esses filmes, com as legislaturas que também se sucedem e não deixam de inspirar algum terror.
Para isso tenho comigo José Diogo Quintela, o excelso mutejador. José Diogo, quais são as tuas expectativas para esta legislatura 11? Ricardo, grandes expectativas. Ricardo, eu tenho esperança que a legislatura 11 seja melhor do que a muito subestimada legislatura 8, embora tenho que avisar, não tão rica como a magnífica legislatura 4. Não sei se estás recordado, foi um grande sucesso junto da crítica e também do público. Aliás, como tu deves estar lembrado, a legislatura 10 acabou com o grande massacre perpetrado pelos socialistas. Lembras-te? Os socialistas, maioria, socialistas. Mas agora, nesta legislatura 11, há novidades. Atenção, há novidades. Porquê? Porque os mais pequeninos, os partidos mais pequenos, voltam contra os socialistas. Portanto, vamos ter aqui conflito. Como em todos os filmes de terror, também neste filme há personagens que, por exemplo, tinham morrido na legislatura 7 e de repente vão ressuscitar agora na legislatura 11. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um Ribeiro Castro, um Francisco Assis ou mesmo um Pacheco Pereira. Portanto, achavas que eles estavam mortos? Não, mas aparecem outra vez. Todos eles politicamente mortos e de repente... Sim. Atacar. Que é terror. Medo. Não, eu percebo que estás a fazer um paralelo entre o terror e o... Está a passar? Eu recomendava, se calhar, mais calma. Menos? Menos. Zé Diogo, quem é que vai ser o grande protagonista desta legislatura? Olha, Ricardo, nós tivemos o monstro da maioria absoluta. Lembras-te do monstro da maioria absoluta? Monstro, sim. É o monstro da maioria absoluta. Eu peço desculpa, eu não consigo estar calmo. É muito giro, o monstro da maioria absoluta, não é? Que assustou todo o Parlamento. Portanto, eu desta vez creio que vamos ter o fantasma do déficit. O fantasma do déficit vai assombrar esta legislatura do princípio ao fim. O fantasma do déficit. Tens ideia de como é que esta tua análise me deixa? Assustado. Cansado. É muito repetitivo. O monstro do... mas foi um bom esforço, o monstro do... É bem forte. Por causa do terror, lá está. Muito bem. Ainda assim, muito obrigado, Zé Diogo. Nós vamos fazer um intervalo que tem sido, aliás, considerado por todos os observadores como realmente muito curto. E já voltamos. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. O nosso convidado de hoje tinha uma vida ótima, a vida corria-lhe muito bem, aliás, tinha sucesso em mais do que uma profissão, uma mulher que é atriz e vai-se meter na vida autárquica, é uma coisa... Enfim, vamos conhecer a história triste do Dr. Francisco Moita Flores. Doutor Francisco Moita Flores, muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigado eu pelo convite. Ora, eu suspeito que o senhor calcula qual é a minha primeira pergunta. Um autarca polícia não é uma contradição, não é uma espécie de impossibilidade técnica? Quer dizer, é como um informático com muito estilo, não é? Uma coisa difícil. Um ciclista alérgico às drogas. Como é que o senhor explica isso? Bem, deixe-me pegar nisso pelo outro lado da questão, que é uma história que me persegue há muito tempo. Há a ideia de que ser polícia é uma profissão menor, sobretudo os homens que fazem investigação criminal. Aliás, no Estado Novo, algumas elites culturais diziam que a equipe ideal de polícias eram três. Era o que sabia ler, era o que sabia escrever e era o que gostava de acompanhar com intelectuais. Portanto, enfim, e este anátema tem perseguido os polícias, não é? Mas devo dizer-lhe que os polícias... E eu tenho sido seguido por isso, não é? Então, o Presidente da Câmara de Santarém... o polícia e tal. Isto acontece muitas vezes. Agora menos. Mas devo dizer-lhe que ser polícia e ser autarca, ou melhor, ter sido polícia e ser autarca, só reforça o prestígio do poder autárquico. Porque eu tenho o prazer e o grato prazer de ter pertencido à Polícia Judiciária e de fazer parte de uma escola de homens que dali vieram e que são conhecidas do grande público e que hoje não estão na polícia. O Dr. Proença de Carvalho, que foi um grande inspetor de polícia, o professor Silva Dias, que é um dos grandes historiadores que nós tivemos,
Laborim Lúcio, que é uma referência para mim como pessoa e foi diretor da Escola da Polícia Judiciária, enfim, um conjunto de homens que saíram da polícia para prestigiar e intervir na sociedade portuguesa, com os mesmos direitos dos outros. Com certeza, eu não tenho dúvidas que prestigie, mas lá que quebra uma tradição bonita, sim, quebra. Isso quebra, isso é verdade. Isso é verdade. O Sr. não sente na Associação Nacional de Municípios, não dá por si a pensar, olha, eu tive a investigar aquilo, tive quase a aprender aquilo. Não, confesso que não, porque eu quando estive na Polícia Judiciária, há quase 18 anos, só trabalhei em crime qualificado, furto qualificado, assalto à armada e homicídios. Venho de um outro tempo e de uma outra visão da polícia, que não é aquela que hoje existe, muito ligada ao crime económico. Eu nunca trabalhei no crime económico. Sempre é assaltos à armada, furto e homicídios. E venho de um mundo que é o mundo... coisas mais giras, aliás. Mas que é um mundo onde nós testemunhamos e vivemos o sofrimento de uma forma muito intensa. Onde o sofrimento corre os nossos olhos e a nossa memória para sempre. Eu devo dizer-lhe que ainda hoje me atormentam esses fantasmas dos milhares, centenas de cadáveres que me passaram pelos olhos, das lágrimas de muitas viúvas, viúvos, órfãos que ficaram seus pais, um tiroteio, um assalto. Enfim, é um outro olhar que nem o olhar que vulgarmente hoje os jornalistas e a comunicação social têm sobre a polícia. E que só de vez em quando, como houve aquele caso da Noite do Porto, em que a violência foi muito excessiva, veio ao de cima, porque mudou o paradigma da discussão em torno da polícia, não é? E em torno da realidade criminal. Portanto, eu lembro de uma vez ter prendido um vereador que matou a mulher, mas era um mero vereador. Não era... Eu estava a treinar para voos mais altos. Possivelmente. Mas esse lembro-me foi um crime doméstico, de violência doméstica. Mas eu devo dizer-lhe que eu olho para a Associação Nacional de Municípios e há algumas coisas que os jornalistas têm razão. Mas também devo dizer que nem existe gente mais dedicada que os autarcas, sabe? Há meia dúzia de tipos, uma dúzia, que se calhar o melhor que faziam era estar em casa ou noutro sítio qualquer, até aqui ao lado em Caxias, não é? Mas no essencial é gente dedicada, com alguns tiques que são próprios de quem usa o poder e não o sabe usar, não sabe que aquilo é emprestado, fica com aquilo como se fosse meu, só meu e de mais ninguém, não é? Ali agarrado ao poder. Eles costumam, aliás, levar muitas coisas emprestadas. Têm fama disso. Mas o essencial, eu conheço muito poucos autarcas, conheço 40, 50, são 300 e tal. Eu devo dizer que desses 40, 50, tenho uma grande admiração por eles, tirando 3 ou 4, que acho que são... Bom, mas tirando 3 ou 4, tenho prazer de estar com aquela gente. No meio, se faz favor, para aquela Câmara, estou a brincar consigo, não vale a pena nomeá-los. Doutor, há partidos que retiram a confiança política aos seus candidatos autárquicos. O Doutor é o primeiro candidato autárquico que eu conheço que retirou a confiança política ao partido que o apoiava. O Doutor disse, não voto nestes, vou votar no outro. Como é que acha que foi isso? Foi a isso que se deveu a sua vitória esmagadora nas eleições autárquicas? Bom, a vitória deve-se sobretudo ao trabalho que fizemos em Santarém e ao grande trabalho que fizemos de alteração e modernização da cidade e do concelho. Agora, em relação à pergunta que me coloca, deixa-me um bocado embaraçado, não é? Não sei como é que lhe hei de responder. Sendo certo que não foi o retirar da confiança ao partido, foi não acreditar por razões que têm a ver, sabe, isto tem a ver com a minha formação como polícia. Aprendi comunistas, socialistas, sociais-democratas, gente do CDS, do Bloco de Esquerda. Na altura não havia Bloco de Esquerda. Há uma cultura que se forma cívica no interior da polícia que nos torna rebeldes, insubmissos e que não é capaz de ser alinhado, ser servo e subserviente ao poder do momento. E quando nós percebemos que as coisas não são como nós pensávamos ou desejávamos que fosse, eu não sou capaz de ficar quieto. Se calhar devia ter ficado quieto, não devia ter dito nada, que armou-se uma grande confusão. Mas o que é certo é que a história vem-me dar razão, não é? Nós não podemos ser como Frei Tomás, que pregamos o que ele diz, mas não fazemos o que ele faz. E julgo que o resultado que esta direção do partido teve nas eleições, nas várias eleições, revela que, de facto, não havia essa consonância entre as expectativas populares e aquilo que foi
que são ainda hoje os discursos muito dogmáticos, sectários, muito cheios de uma pertença moral que não nos conduz às expectativas do futuro, que é o que a rapaziada hoje quer, é saber se fica no desemprego, se tem acesso ao trabalho depois de acabar a universidade, enfim, um conjunto de problemas que ficaram sem resposta porque ficámos naquela coisa que você criticou e muito bem da asfixia democrática, que é uma coisa que não se sabe muito bem o que é, se é asfixia, se é déficit democrático. Não é? Doutor, o senhor escreveu também muitas séries para televisão, escreveu uma sobre a perseguição do Marquês de Pombal aos Távoras, uma vez que viveu ambas as épocas, enfim, estudou uma época histórica, outra viveu-a. Essa perseguição foi maior ou menor do que a perseguição do engenheiro Sócrates aos jornalistas hoje? Consegue avaliar? Eu não sei se o engenheiro Sócrates persegue os jornalistas. Nem eu, estava a brincar. Ou se os jornalistas perseguem o engenheiro Sócrates. Agora, o processo dos Távoras é uma série que me ficou na cabeça pela importância que teve até para Portugal, onde, de facto, foi muito manipulado o processo dos Távoras, a favor do Marquês de Pombal e do poder da altura, não é? Foi aquilo que se chamou um processo necessário para romper com os velhos costumes e o velho poder terratenente, não é? Agora, no caso concreto da comparação, não há comparação possível, sendo certo que o engenheiro Sócrates é do Benfica e o Marquês de Pombal, ao que se julga saber, não tinha clube, não é? Mas tem o leão ao pé, o que é suspeito. É muito simpático, da minha perspecima é muito simpático. Pois, já soube que é para ser simpático. Mas enfim, estabelecemos que o Marquês de Pombal era mais meigo e não se fala mais nisso. O Sr. Doutor é também coautor da série Balé Rose, que retratava, enfim, um caso conhecido do Estado Novo em que altas figuras da sociedade estavam envolvidas num escândalo de pedofilia. Obviamente isto, em democracia, seria impossível de acontecer, não lhe parece? Eu percebo a ironia da sua pergunta. Eu percebo essa ironia. Mas são tempos diferentes. Eu devo dizer-lhe, há bocadinho citei o Laborino Lúcio. Foi com ele que isso mudou. Até há bem pouco tempo, a atitude para com a sua sexualidade e para com as crianças não era aquela que temos hoje. Eu devo dizer que deve ser de 90, 91, por aí, dos princípios de 90, a alteração do Código Penal que permite igualar crianças masculinas e femininas nos crimes de violação. Até essa altura, um jovem masculino, macho, que fosse objeto de violação, não era considerado violação. O crime era de ofensas corporais, não é? Que dava uma bagatela penal, 3 anos, ou uma coisa assim. Há uma alteração porque a criança é cada vez um bem mais escasso e o nosso olhar tornou-se mais atento às crianças. E daí que não possamos comparar com esse processo que fala dos Balé Rose, onde as medidas restritivas em torno da prostituição eram assim como Camões, com um olho tapado e outro aberto, em que estava proibida a prostituição, mas ela, enfim, eram as casas das toleradas, era assim que se chamavam. Hoje, há processos de pedofilia que levam à pena e tem havido várias penas sentenciadas, há outros que ainda não passaram da cepa torta, não é? O que é lamentável, porque isso não prestigia a justiça e não prestigia a credibilidade que nós temos de ter num poder que é justo. Enfim, espero que não sejam muitos desses episódios para o futuro, para não voltarem aqui a esmiuçar do gato fedorento. Justamente. Doutor, eu agradeço-lhe a sua presença. Vou-lhe só fazer uma última pergunta, não quero amassar mais. O Ribatejo tem uma autarca do Bloco de Esquerda que organiza rodeus. Aliás, a única do Bloco de Esquerda que organiza rodeus, que é uma das coisas que o Bloco de Esquerda não quer. O Sr. Doutor é autarca do PSD e condecorou o primeiro-ministro do José Sócrates, que é do PS. Há alguma coisa na água do Ribatejo? O que é que se passa aí? Não, quer dizer, os rodeus em Salvaterra de Magos são compatíveis com a ideologia, com a caldeirada de ideologias que é o Bloco de Esquerda, que é um verdadeiro rodeo, não é? Portanto, isso está certo, não é? Do ponto de vista do espetáculo. Do ponto de vista da medalha ao Primeiro-Ministro, nós devemos... Não foi da mesma água e foi outro tipo de critério. Nós colocámos a medalha de ouro da cidade ao Presidente da República a propósito do 10 de junho, que foi comemorado em Santarém, e também distinguimos o Primeiro-Ministro porque se não fosse o esforço do Governo, também com a mediação da Presidência da República, da Câmara Municipal, nós não tínhamos conseguido celebrar o 10 de junho em Santarém com a grandeza que celebramos.
e recuperar para a história presente, para hoje, para os dias de hoje. Aliás, convido-os a fazerem lá um programa, uma das mais belas joias da arquitetura portuguesa, que é o Convento de São Francisco. Devemos isso ao Governo. E quem nos trata bem tem que ser bem tratado. Independentemente, sabe, isso também aprendi na polícia, a tolerância, a capacidade de falar com os outros, de ouvir quem pensa de uma forma diferente de nós. É a maneira melhor de reconhecer na diferença a forma de nos entendermos. É a maneira melhor de nós nos entendermos todos uns com os outros, não é? E eu devo dizer que, aliás... Eu devo dizer que uma das mulheres que mais amei na minha vida foi a minha mãe, que já cá não está, e era do Benfica. Veja. Ora, está um sinal de bom Aqui gosto. está a diferença, a diversidade na unidade. O que é que terá corrido mal com a sua educação, Sr. Doutor? Não percebo, mas quero dizer-lhe que, apesar de tudo, a medida de, enfim, medalhar o Primeiro-Ministro acaba por ser uma medida popular, porque há as pessoas que gostavam de o ver com uma medalha, há outras que gostavam de lhe espetar aquele alfinete e, portanto, agrada a toda a gente. Eu devo dizer que não quero espetar nem alfinetes nem ao Primeiro-Ministro nem à doutora Manuela Ferreira Leite. Muito bem. Tenho muita consideração pelos dois, pelo Dr. Louçã. Se fosse o Dr. Louçã o Primeiro-Ministro, levava a medalha. Queria mas não levava rodeo, de certeza absoluta. Muito bem, Sr. Doutor, mais uma vez lhe agradeço por ter vindo ao nosso programa. Nós voltamos amanhã com o Ministro Mário Lino. Nós convidámo-lo e, surpreendentemente, ele não disse jamais, vem mesmo. Estaremos cá à mesma hora e vamos falar destes temas.